Assunto dessa aula: isomeria espacial. No caso da isomeria espacial, os isômeros continuam tendo que possuir a mesma fórmula molecular, senão não são isômeros. Porém, as diferenças entre os isômeros só serão notadas nas fórmulas estruturais espaciais, que deixam claro quais os ligantes para cima, quais os ligantes para baixo, ou para a frente do plano ou para trás do plano. Existem dois tipos de isomeria espacial: a isomeria geométrica, nos seus casos cis e trans, e a isomeria óptica, que não será abordada nessa primeira aula, somente na segunda. Um exemplo clássico da isomeria geométrica cis e trans é o composto chamado 1,2-dicloroeteno. Nesse composto, observe o seguinte: eu posso ter os dois cloros para cima, ou um cloro para cima e um cloro para baixo, certo? Eu tenho aqui cis, que significa iguais do mesmo lado, e aqui o isômero trans, que é iguais de lados opostos. Se eu tivesse esses dois hidrogênios para cima e esses dois cloros para baixo, não mudaria nada, eu continuaria tendo o isômero cis, correto? Vale lembrar que quando uma cadeia é aberta, para a ocorrência da isomeria geométrica, existe a necessidade da dupla. É a dupla que vai impedir esse ligante de girar livremente. Então, sempre que uma cadeia for aberta, para a ocorrência da isomeria geométrica, existe a necessidade da dupla. E os ligantes também não podem ser todos iguais, senão não existe coerência na discussão de quem está para cima e quem está para baixo. Não seria uma discussão viável, já que todos os ligantes seriam iguais. Então, aqui eu tenho o cis 1,2-dicloroeteno, cis iguais do mesmo lado. Aqui o trans 1,2-dicloroeteno, iguais de lados opostos. Então, cis, trans. Observe ainda um último detalhe. Nesse composto aqui existe uma assimetria. Quando eu olho para cima do plano e para baixo, eu não observo a mesma coisa. Sendo assim, esse composto é polar, por causa da assimetria. No caso desse composto, quando eu olho para cima e para baixo, eu vejo a mesma coisa. É um composto simétrico e, portanto, apolar. Isso leva a uma diferença na temperatura de ebulição. Isso é muito importante de ser observado. Então, no caso da cadeia aberta, dupla ligação, ligantes diferentes, iguais do mesmo lado, isômeros cis, iguais de lados opostos, isômeros trans. Isômero cis sempre polar, isômero trans apolar. Vejamos outro exemplo. No caso da cadeia fechada, nós temos aqui 1,2-metilciclopropano, já não existe a necessidade da dupla ligação. A cadeia ser fechada impede de girar, então aqui já não existe a necessidade da dupla para configurar a isomeria geométrica, basta a cadeia ser fechada. Se eu tenho os dois ligantes para o mesmo lado, eu tenho o isômero cis. Se os dois ligantes iguais estão de lados opostos, da mesma forma, o isômero trans. Quando esses ligantes não são iguais, eu posso ter o caso da isomeria Z e E. No isômero E, os dois ligantes de maior número atômico estão de lados opostos. No caso do isômero Z, os dois ligantes de maior número atômico estão para o mesmo lado. Então, o composto E equivale ao trans, enquanto o composto Z está para o cis. Revisando, no composto E, os dois ligantes de maior número atômico estão de lados opostos, assim como o de menor, e aqui eles vão estar para o mesmo lado. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima!